Amém. E Pai, nós continuamos, Senhor, na Tua presença e nós te pedimos, Senhor, que a nossa mente, que o nosso coração, eles possam estar receptivos à Tua palavra, Senhor, nesta noite, para que cada um possa sair daqui, Senhor, mais sábio na Tua palavra e que possa ser grandemente abençoado. Senhor, é para mim uma honra poder falar a Tua palavra, poder expô-la ao Teu povo, Senhor. Eu te peço que me dês graça e entendimento diante deles, Senhor, para que todos possamos entender a Tua palavra, Senhor, e possamos sair daqui, Senhor, mais sábios, mais entendidos, Senhor, em Ti, no nome de Jesus. Amém. Então nós vamos aprender um pouquinho a palavra de Deus e nós vamos ver através da Bíblia alguns bons exemplos que nós devemos seguir. Quando nós pensamos num bom exemplo ou em alguém que é exemplar, aquilo que nós pensamos, aquilo que vem à nossa memória é algo bom, algo que é agradável, algo que é benéfico para nós. Amém? Concordam? Então, uma pessoa exemplar, um cristão exemplar, é alguém que tem uma vida digna diante de Deus e que por causa das suas atitudes, por causa da sua forma de agir e de estar na vida, ele é visto como um bom exemplo para aqueles que o rodeiam. Por curiosidade, eu fui ao dicionário, fui ver o significado da palavra exemplo ou bom exemplo e entre muitos significados, aquilo que mais chamou a minha atenção, aquilo que mais se destacou é que um bom exemplo é algo que é digno de ser imitado. Então, nós podemos concluir que um cristão exemplar é alguém que é digno de ser imitado. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em 2 de Timóteo, no capítulo 2, que fica na página 241 do Novo Testamento. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Um cristão exemplar deve apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, ou seja, como um trabalhador que faz o seu trabalho honestamente e que maneja bem a palavra da verdade, isto é, que fala aquilo que é verdadeiro e que é a verdade. E Deus nos mostra através da sua palavra, através da Bíblia, vários homens de Deus, várias mulheres de Deus, que por causa das suas atitudes, por serem tementes a Deus, por confiarem em Deus, eles servem hoje de exemplo para cada um de nós. Nós temos vários exemplos, temos o exemplo de Abraão, de Salomão, de Elias, de Eliseu, Moisés e entre outros, muitos mais, que por serem tementes a Deus e por confiarem na palavra de Deus e fazerem a vontade de Deus, Deus sempre foi com cada um deles. Amém? Nós vamos nesta noite estudar uma passagem que se encontra em 2 de Reis no capítulo 4, podemos abrir. Fica na página 397. Esta passagem nos fala de uma mulher sunamita, do seu filho e do profeta de Deus, Eliseu. Nós vamos ver alguns versículos e vamos tirar algumas características importantes para cada um de nós. 2 de Reis, capítulo 4, no versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Vamos agora fazer uma pausa. Então Eliseu, ele tinha chegado a um certo lugar, a Sunem, e diz que aí havia uma mulher grave. E grave aqui está no sentido de posses. Era uma mulher rica, tinha uma vida financeira estável. E diz que Eliseu, ele chegou a essa terra e essa mulher, ela lhe dava pão. E diz também que Eliseu passava por ela e pelo seu marido
E esta mulher, ela foi capaz de discernir o poder de Deus que estava em Eliseu, e ela reconheceu que Eliseu era um homem de Deus. E esta mulher, ela se dirigiu ao seu marido e lhe disse: olha, eu tenho observado este homem e ele é realmente um homem santo de Deus, e é boa ideia nós fazermos um quartinho para ele, com uma cama, com uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, que tenha as condições mínimas para que ele se sinta confortável e quando ele vier até nós, ele se possa alimentar, ele se possa descansar neste quarto. Segundo estes versículos que nós lemos, parece-vos que o caráter desta mulher era um caráter bom? Amém, eu concordo. Esta mulher, através da sua atitude, ela mostrava ser uma pessoa bondosa. Ela foi capaz de reconhecer em Eliseu o poder e a santidade de Deus. E um cristão exemplar, ele deve ser sensível ao poder de Deus. Um cristão exemplar deve ser alguém bondoso, alguém que é capaz de ajudar o próximo e que sabe discernir o poder de Deus. No versículo 11: E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. E então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe tinha dito, diz-lhe: eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Para além de bondosa, esta mulher também mostrava ser uma pessoa humilde. Eliseu, como homem de Deus, ele desejou poder abençoar esta sunamita, desejou poder recompensá-la por causa do zelo que ela estava a ter com ele. E diz que ele lhe perguntou: olha, o que é que tu queres que nós te façamos? Será que precisas de algum favor? Precisas que nós falemos de ti ao rei ou ao chefe do exército? E a resposta dela foi uma resposta humilde: eu habito no meio do seu povo. Ela quis dizer que ela estava bem com aquilo que Deus já lhe tinha dado, que ela se sentia bem no sítio onde ela estava, no meio do seu povo. Então, para além de bondosa, ela se mostrava uma pessoa também humilde. Versículo 14. E então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo terminado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo terminado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Eliseu realmente desejava abençoar esta mulher. Ele queria fazer alguma coisa por ela, já que ela estava a ser tão cuidadosa com ele e mostrava ser uma pessoa tão bondosa e humilde, que Eliseu, através do poder de Deus, permitiu que esta mulher ela pudesse ter um filho. Nós lemos que o seu marido já era velho, então certamente que ela seria mais nova do que ele e se calhar já não era possível para eles terem um filho, mas Eliseu, através do poder de Deus, desejou poder abençoar esta mulher e ela teve um filho naquele tempo. E isto para dizer o quê? Que quando nós temos bondade no nosso coração, quando nós temos um coração humilde diante de Deus, a vontade de Deus é abençoar a cada um de nós. Amém? Nós vamos continuar a ler no versículo 18. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o a sua mãe. E ele o tomou e o levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que corra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele: porque vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Tudo vai bem. Eu escolhi esta passagem como um bom exemplo para nós hoje, porque na verdade esta é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de fé e é uma mensagem de vitória também. Como é que era possível para esta mulher? Ela tinha acabado de perder o seu filho,
nos seus braços, no seu colo, como é que era possível para esta mulher dizer que tudo estava bem com ela? Então, o que aconteceu aqui é que ela confiou plenamente em Deus. Ela confiava naquele homem de Deus e certamente que ela acreditava no seu coração que da mesma forma como Deus teve capacidade para que ela pudesse ter um filho, Deus iria mudar a sua situação. Deus iria transformar aquela situação e iria auxiliar esta mulher. Esta certamente era a sua confiança. E se nós pensarmos um bocadinho, certas circunstâncias às vezes que vêm à nossa vida, agora o que se ouve a toda a hora sobre a crise do nosso país, aquilo que os nossos ouvidos ouvem às vezes que não é agradável, se nós pensarmos bem, todas estas coisas não são nada comparadas com a situação que esta mulher ela estava a passar. E certamente que para uma mãe não deve haver nada mais doloroso do que ver o seu filho morrer no seu colo sem poder fazer nada. Então, esta mulher ela confiou plenamente em Deus e confiou no homem de Deus. E uma coisa a palavra de Deus nos diz é que aqueles que confiam e aqueles que esperam no Senhor nunca ficam desamparados. Amém? Vamos continuar a ler no versículo 24. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Mais uma vez, ela não falou o seu problema, ela não olhou para o seu problema que era grande, mas ela falou a solução. Ela teve fé no seu coração, e fé é uma força que está dentro de nós e que é liberta por nós ouvirmos e falarmos a palavra de Deus. Fé é nós acreditarmos naquilo que não é como se isso já fosse. Esta mulher não falou aquilo que se estava a passar com ela, que era gravíssimo. Ela tinha perdido o seu filho, mas ela falou a solução. Ela disse que tudo ia bem com ela e, na verdade, era o desejo do seu coração. Ela, se calhar, no seu interior, ela estava destroçada, mas ela não falou aquilo que ela estava a sentir, mas ela falou aquilo que ela queria para a sua vida, que era ver o seu marido bem, o seu filho bem e a sua família bem. Amém? Versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse ela: pedi eu a meu Senhor algum filho? Disse eu, não me enganes? Versículo 29. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão, e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor, e subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa, de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele, e então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os seus olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamando-a, e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Aqui aconteceu um grande milagre. A fé desta mulher, a sua determinação, a sua confiança em Deus, aliado ao poder de Deus que estava sobre Eliseu,
fizeram com que este menino ele voltasse a ter novamente vida. E esta mulher, por isso mesmo, ela deve ser um bom exemplo para cada um de nós. O problema, por maior que ele nos possa parecer, aos nossos olhos pode parecer um problema grande, nós nos devemos lembrar que, aos olhos de Deus, é insignificante. Para Deus não há impossíveis. Por maior que o problema possa parecer aos olhos dos homens, diz a palavra de Deus que aos homens pode parecer impossível, pode parecer algo inalcançável, nós nos devemos lembrar sempre que para Deus não há impossíveis. E Deus pode fazer maravilhas na nossa vida se nós confiarmos plenamente na sua palavra e no seu poder. Esta mulher confiou em Deus e ela obteve a vitória, ela obteve a solução para aquele problema que ela estava a viver. Então, no início, não sei se vocês ainda se lembram, nós lemos um versículo em que nós nos devemos apresentar diante de Deus aprovados, como um trabalhador que não deve ter vergonha do seu trabalho, que trabalha honestamente, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, que é conhecedor da palavra de Deus, que fala aquilo que é verdadeiro. Um cristão exemplar deve ser bondoso, como esta mulher, deve ser humilde, deve confiar nas promessas de Deus, na palavra de Deus, no seu poder, e deve ser, acima de tudo, uma pessoa exemplar diante daqueles que o rodeiam. Mas maior do que este exemplo que nós vimos nesta passagem, nós temos ainda um exemplo mais perfeito do que este, que é o exemplo de Jesus Cristo. Jesus, ele veio à Terra para cumprir o propósito e o plano de Deus. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus Cristo, ele deve ser, em tudo, o nosso maior exemplo. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 4, página 248. Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqui a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, tal como cada um de nós, ele foi tentado. Ou seja, Jesus Cristo, ele esteve sujeito às mesmas coisas a que nós somos sujeitos hoje no nosso dia-a-dia, mas com uma grande diferença. É que nós muitas vezes falhamos diante de Deus. Nós não somos perfeitos. Mas Jesus Cristo, diz a Bíblia, que ele nunca pecou. Apesar de ele ter estado sujeito às mesmas coisas a que nós somos sujeitos, Jesus Cristo, ele nunca pecou, ele nunca cedeu à tentação. Então eu acho que este é um grande motivo, é um motivo maior para Jesus ser visto por cada um de nós como um bom exemplo, como o maior exemplo que nós podemos seguir. Amém? Jesus Cristo, ele nunca pecou, ele nunca negou ajuda a ninguém, ele sempre foi perdoador, sempre foi misericordioso para com o seu próximo, sempre foi humilde diante de Deus, sempre confiou em Deus, e Jesus Cristo, ele sempre foi obediente ao Pai. Vamos abrir em Filipenses 2, no versículo 5, página 224. Filipenses 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, ele era Deus, e ele se esvaziou de si mesmo para se fazer semelhante a mim e a si. Ele se esvaziou de si mesmo para se fazer semelhante ao homem. E diz que, achado na forma de homem, ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até à morte. E essa morte foi uma morte de cruz. Jesus Cristo, ele veio à Terra para cumprir o propósito de Deus de salvar a humanidade. Jesus veio para cumprir os planos de Deus e a qualquer momento Jesus ele podia ter desistido do plano de Deus, mas Jesus Cristo, ele foi persistente e ele foi obediente a Deus até à morte. E Jesus Cristo, ele venceu a morte. Ele hoje está junto de Deus e ele intercede por cada um de nós. Então,
Jesus, Ele é em todas as coisas, não apenas em algumas áreas da nossa vida, não apenas quando nos dá jeito. Jesus Cristo, Ele é em todas as coisas o nosso maior exemplo. E se nós queremos ter comunhão com Deus, nós devemos, tal como Jesus Cristo, ser obedientes a Deus. E obedecer a Deus é muito simples, é nós fazermos a sua vontade. E Deus nos deixou a sua palavra, nos deixou a Bíblia. A Bíblia é como que um manual de instruções para cada um de nós, para qualquer assunto, qualquer situação que possa vir à nossa vida, qualquer circunstância, nós encontramos na palavra de Deus a resposta para aquilo que nós precisamos de saber. Nós encontramos na palavra de Deus vários exemplos que Deus nos deixou, bons exemplos, e a vontade de Deus, o desejo de Deus, é que nós possamos seguir esses exemplos e, acima de tudo, nós possamos olhar para Jesus Cristo e possamos seguir o seu exemplo. Amém? Que Deus vos abençoe. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Malaquias 3, que fica na página 916, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Nós vamos abrir também em 2 de Coríntios, no capítulo 9, página 209. Segunda de Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Nós começamos a ler em Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A Bíblia não nos diz para nós trazermos só alguns dízimos, mas todos os dízimos nós devemos trazer à casa de Deus. E este é um mandamento de Deus. E depois a palavra de Deus ainda diz mais. Na verdade, é um privilégio que Deus nos dá, é uma honra. Deus diz que nós podemos fazer prova dele e que ele abre as janelas do céu para derramar as suas bênçãos sobre nós. Eu creio que por vezes nós não somos dignos de fazer prova de Deus e não necessitamos de o fazer, porque Deus, ele é bom, ele é misericordioso e nós é que falhamos diante de Deus muitas vezes, mas Deus, ele não falha e ele cumpre as suas promessas. E depois nós lemos aqui em 2 de Coríntios que nós devemos contribuir segundo propusemos no nosso coração e nós não devemos fazer nem com tristeza nem por necessidade, porque na verdade tudo no reino de Deus deve ser voluntário. E quando nós propomos no nosso coração abençoar a obra de Deus, para que haja mantimento na casa de Deus, nós devemos fazer da forma correta, e a forma correta é nós fazermos com alegria, porque diz a palavra de Deus, como nós lemos, Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Então nós vamos nesta noite semear os nossos dízimos, as nossas ofertas, com este propósito no nosso coração, com alegria. Amém? Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença e nós trazemos, Senhor, diante de Ti estes dízimos, estas ofertas, que são, na verdade, Senhor, para o sustento da Tua casa. Pai, nós Te pedimos que as abençoes, que as santifiques, Senhor. Nós não sabemos onde é que elas andaram, por isso nós Te pedimos, Senhor, que as santifiques para que elas possam cumprir o seu propósito, Senhor, nesta casa de oração. E, Senhor, eu declaro ainda que a Tua casa e que cada um de nós, Senhor, aqui, presentes neste dia, Senhor, não passaremos necessidade alguma, porque Tu és fiel, Senhor, à Tua palavra. Senhor, nós trazemos ainda, Senhor, à Tua presença os irmãos que estão em França, Senhor, os irmãos que ouvem
a Tua palavra. E, Pai, nós Te pedimos, Senhor, que os abençoes também, Senhor, que abençoes as suas vidas, Senhor, as suas famílias. Pai, abençoa as suas ofertas, Senhor, porque eles têm sido também fiéis à Tua palavra. Nós Te pedimos, Senhor, que na sua vida nada lhes falte, Senhor, e que todas as suas necessidades, Senhor, sejam elas quais forem, sejam supridas agora mesmo no nome de Jesus Cristo. E a Tua palavra, Senhor, ela se cumpre na nossa vida a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Sei que há virtude em Ti. Oh Deus, eu sei que Tu podes mudar essa situação, Senhor. Se ao menos Te tocar, Senhor, transformado eu serei. Oh Senhor, o tempo da dor, as frustrações, a solidão, angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca tive, mas reconheço que estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu Te tocar. Eu sei que posso Te alcançar. Transformado eu serei. O tempo da dor, as frustrações, a solidão, angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca tive, mas reconheço que estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu Te tocar. Eu sei que posso Te alcançar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão. Lança-me
você.